Hipócritas sempre fizeram parte da história, seja do Brasil ou da história mundial. Aliás, falando em história do Brasil, na década de 1950, havia a manutenção dos bons costumes em público e do moralismo, né, que se assemelha àquilo que os conservadores bolsonaristas defendem. Era uma moral só de fachada, só de estética, só para a rua. Pois bem, nós também temos, né, o lulismo com a sua moral só de fachada. Aqueles que falam que defendem as mulheres, os negros, os oprimidos e tudo mais, mas que na verdade cada um deles tem lá a sua dose de sua homofobia, do seu machismo, né, e tudo mais. Mas muitos fazem vistas grossas. Engraçado que temos feministas que acusam, e com direito, é claro, com razão, né, das falas machistas bolsonaristas, mas são aquelas que se calam para as falas machistas do Lula. Como também nós temos uma certa pitada de hipocrisia daqueles que se dizem, né, e se dizem progressistas nesse país, mas são aqueles que continuam alimentando nos seus círculos, como no caso das assediadas ou das supostas assediadas do caso Marcos Melling, em que elas têm lá suas falas um tanto quanto racistas, para não dizer outra coisa, né, por conta de que, afinal de contas, né, o Marcos Melling vem de Nilópolis, né, e tudo mais, e elas são as belas que vão no shopping da Gávea, no Leblon. Essas coisas todas que nós temos aí vendo, né, de uma esquerda que cada vez mais se afasta da realidade e que fica falando num identitarismo bobo que não nos leva a lugar algum. O fato é que nós temos que dizer, né, e claramente a você que acompanha esse canal, que efetivamente a gente tem o seletismo, né, o ato seletivo das críticas, seja de bolsonaristas ou de lulistas. Eles se calam quando lhes convém e atacam até mesmo em parceria quando também lhes convém. Eles se calam para uma série de coisas, mas eles não param a nenhum momento de atacar quem realmente se opõe a eles. E quem é que se opõe realmente a esses dois segmentos, né, hipócritas da nossa sociedade? Senão Ciro Gomes. É por isso que eles odeiam muito mais o Ciro do que de fato o seu adversário natural. Bolsonaristas podem até dizer que não gostam de Lula, mas na verdade, talvez o ódio que alguns têm de Lula seja um certo amor reprimido, e como bom hipócrita que são, de fato, eles precisam ficar mentindo para eles mesmos, para depois se acostumarem a mentir para os outros. E eles começam a mentir tanto, 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 que a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade, porque com o bolsolulismo é assim, os conceitos são todos deturpados, nada tem mais seu sentido original. Aliás, para aqueles que defendem tanto a ética, a honestidade, eles, né, veem a defesa daqueles que não conseguem explicar 51 imóveis, deu dinheiro que foi usado para tal, mas continua Bolsonaro sendo honesto. E para aqueles que dizem que Lula é democrático, né, ou que defende democracia, mas que não consegue explicar como é que pode um sujeito como Lula mandar e pintar e bordar dentro do PT, se o partido é tão democrático assim, por que não surgem outras lideranças também? Pois é, eles não conseguem explicar isto, e como o Ciro expõe as suas coisas que eles não conseguem explicar, o jeito é unir-se na luta contra aquele que fala aquilo que eles não querem ouvir ou que ninguém pode ouvir, segundo estes. Enfim, a hipocrisia é assim, né? E depois vão querer posar
de bonzinhos para a sociedade. Mas, no fundo, a sociedade brasileira, na última eleição, ela não pode reclamar porque ela sabia muito bem o que ela escolheu, sim. Havia uma parcela da sociedade brasileira que sabia muito bem. Até porque, no processo eleitoral, nem Lula nem Bolsonaro mentiram tanto assim. Eles não enganaram o povo brasileiro. Teve uma boa parcela do povo brasileiro que gosta e gostou muito de ser enganado. Portanto, também há de se culpar, ou melhor dizendo, de se responsabilizar quem parece que não tem nenhuma participação no processo. Mas eu diria que sim, tem. Nós, como eleitores, enquanto bajularmos A, B ou C, sem usarmos a nossa massa crítica, sem usarmos a nossa massa fedorenta para fazer as nossas escolhas, estaremos reféns de nós mesmos. Então, né, a gente está refém hoje da idolatria política que precisa da hipocrisia para se manter viva. É isto, gente.